Nunca vou esquecer o olhar de pânico absoluto no rosto da Valentina quando entreguei meu crachá de faxineira naquele sábado de manhã. Ela tinha acabado de me demitir na frente de toda a família reunida para o café da manhã mensal, gritando que eu era incompetente, que qualquer pessoa faria meu trabalho melhor, que eu deveria agradecer por ter tido a honra de limpar o chão que ela pisava. Mas quando sorri e disse calmamente que ela tinha 15 minutos antes do sistema parar e que avisasse o pai dela que eu desejei boa sorte, o silêncio que tomou conta daquele salão luxuoso foi tão pesado que dava para ouvir o tinir das xícaras de porcelana tremendo nas mãos dos convidados, porque naquele momento, Valentina finalmente entendeu algo que eu sabia há muito tempo. Ela não era a patroa, ela nunca tinha sido, e eu definitivamente não era apenas a faxineira. Mas deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Carmen, tenho 42 anos e durante 5 anos eu trabalhei na mansão da família Alcântara Montenegro. Não como faxineira, eu nunca fui faxineira, mas era assim que a Valentina me apresentava para todo mundo, com aquele sorrisinho de desprezo que ela tinha aperfeiçoado desde criança. A verdade é que eu era a gerente operacional da propriedade. Controlava fornecedores, sistemas de segurança, manutenção, folha de pagamento dos outros funcionários, contratos, absolutamente tudo que mantinha aquela mansão de 3.000 metros quadrados funcionando como um relógio suíço. Mas para Valentina, de 26 anos, herdeira mimada que nunca trabalhou um dia na vida, eu era só mais uma empregada, mais uma pessoa invisível que existia apenas para servir. Comecei a trabalhar para o senhor Eduardo Alcântara Montenegro quando ele comprou aquela propriedade no condomínio mais caro da região. Eu tinha 37 anos, acabava de me formar em administração depois de estudar à noite durante 6 anos e estava desesperada por uma oportunidade. Tinha 2 filhos para criar sozinha. Meu ex-marido não pagava pensão e as contas não paravam de chegar. Quando vi o anúncio para gerente de propriedades, achei que era um sonho distante demais. Mas o senhor Eduardo me deu uma chance. Ele era um homem sério, empresário do ramo de tecnologia, sempre viajando, sempre ocupado. Precisava de alguém que cuidasse da casa enquanto ele tocava os negócios. E eu provei que podia fazer isso. Durante os primeiros 2 anos, foi tranquilo. O senhor Eduardo morava sozinho, passava mais tempo em São Paulo que aqui. Eu coordenava a equipe de limpeza, jardinagem, segurança, cuidava de tudo. Ganhava bem, tinha carteira assinada, benefícios. Meus filhos puderam estudar em escola particular, consegui alugar um apartamento melhor. Pela primeira vez na vida, eu não estava me afogando em dívidas. Mas então Valentina voltou da Europa. Ela tinha passado 4 anos estudando moda em Milão, bancada inteiramente pelo pai, e retornou ao Brasil com uma arrogância que cortava o ar como uma faca. Desde o primeiro dia, ela me tratou como lixo, literalmente. Lembro da primeira vez que nos encontramos. Eu estava no escritório do senhor Eduardo, revisando as faturas do mês quando ela entrou sem bater. Usava um vestido branco caríssimo, cabelo loiro escovado, unhas perfeitas. Olhou para mim como se eu fosse uma barata que tinha encontrado na cozinha. "Quem é você?" ela perguntou com aquele tom de nojo. "Carmen, gerente da propriedade. Trabalho para seu pai." Respondi educadamente, estendendo a mão. Ela olhou para minha mão como se eu tivesse oferecido um pedaço de carne podre. "Ah, a faxineira. Meu pai deixa você usar o escritório dele?" Senti meu rosto esquentar. "Na verdade, eu não sou faxineira. Sou responsável pela administração." Ela me cortou com uma risada fria. "Tanto faz. Só não mexa nas minhas coisas quando for limpar meu quarto." Aquele foi o primeiro de inúmeros desrespeitos, mas eu precisava do emprego. Engoli seco, sorri profissionalmente e disse que não haveria problema. Valentina deu as costas e saiu, deixando um rastro de perfume caro e desdém. Naquela noite, dirigi para casa com as mãos apertando o volante, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Mas o que eu podia fazer? Minha filha precisava de aparelho ortodôntico. Meu filho tinha começado cursinho pré-vestibular. Eu não tinha o luxo do orgulho ferido. Então, limpei as lágrimas, respirei fundo e decidi que aguentaria. Era só uma garota mimada. Quanto problema ela poderia causar? A resposta, descobri nas semanas seguintes, era muito. Valentina parecia ter feito da minha vida sua missão pessoal. Se eu organizava alguma coisa de um jeito, ela mudava e depois reclamava que estava errado. Se eu contratava um fornecedor novo, ela dizia ao pai que eu estava desperdiçando dinheiro. Se eu dava alguma instrução à equipe de limpeza, ela contradizia na minha frente, me fazendo parecer incompetente. E o pior, ela começou a me chamar de faxineira para todo mundo.
Não importava quantas vezes eu corrigisse educadamente, não importava que meu crachá dissesse gerente operacional para ela e para qualquer visita que aparecesse, eu era apresentada como a Carmen, nossa faxineira. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que trabalha duro e merece mais respeito, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal porque você precisa ver o que aconteceu quando ela descobriu quem eu realmente era. E me conta nos comentários, você aguentaria essa humilhação ou reagiria na hora? Sua história pode ajudar alguém que está passando por isso agora. Os meses foram passando e a situação só piorava. Valentina tinha uma habilidade especial para me humilhar sempre que havia testemunhas. Lembro de uma tarde em que o senhor Eduardo deu um jantar para investidores importantes. Eram pessoas do mundo corporativo, CEOs, diretores, gente com poder real. Eu tinha passado dias organizando tudo. Cardápio com o chefe, decoração, vinho, música ambiente, segurança extra, estava tudo perfeito. Durante o jantar, fiquei supervisionando discretamente da copa, garantindo que tudo corresse bem. Foi quando Valentina me chamou. Carmen, venha aqui, ela gritou do salão, com aquela voz aguda que atravessava paredes. Caminhei até lá, tentando manter a postura profissional. Sim, senhorita Valentina. Ela estava sentada à mesa principal, rodeada de convidados elegantes. Apontou para uma taça de vinho. Tem uma marca de dedo aqui. Que tipo de faxineira você é que não consegue nem limpar uma taça direito? O silêncio foi constrangedor. Os convidados olharam para mim com uma mistura de pena e desconforto. Senti meu rosto queimar de vergonha. Peço desculpas. Vou trocar imediatamente, respondi baixinho. Peguei a taça e voltei para a copa com as mãos tremendo. A Maria, que trabalhava como auxiliar de cozinha, me viu e sussurrou. Carmen, essa menina é o demônio. Por que você aguenta? Porque eu preciso, quis gritar. Porque tenho contas para pagar, filhos para sustentar, porque empregos assim não aparecem toda hora. Mas só murmurei que estava tudo bem. Lavei a taça novamente e voltei para trocar. Valentina nem olhou quando coloquei a taça limpa na frente dela. Simplesmente continuou conversando com um executivo sobre sua viagem para Paris, rindo daquele jeito falso que ela tinha. Naquela noite, quando todos foram embora, fiquei na cozinha ajudando a equipe a limpar. O senhor Eduardo passou por ali, parou na porta e disse: Carmen, excelente trabalho hoje. Tudo estava impecável. Os investidores ficaram impressionados. Pelo menos ele reconhecia. Mas isso não tirava a dor da humilhação pública. As semanas seguintes trouxeram mais do mesmo. Valentina começou a inventar problemas que não existiam só para poder me repreender na frente de outros. Certa vez, ela chamou uma amiga para visitar e fez questão de me chamar no quarto dela, enquanto as duas estavam lá. Carmen, venha ver isso, ela disse, apontando para o armário. Você não organizou minhas bolsas por cor. Como você espera que eu encontre as coisas? Suas roupas e acessórios ocupavam um closet do tamanho do meu apartamento inteiro. Bolsas de marca que custavam mais que meu salário de um ano estavam jogadas como se fossem lixo. Senhorita Valentina, eu não cuido da organização do seu closet. A Júlia, da equipe de limpeza, é quem faz isso seguindo suas instruções. Expliquei calmamente. Ela estreitou os olhos. Você é a gerente, não é? Então você é responsável. Arrume isso agora. A amiga dela, uma morena de cabelo comprido igualmente snob, riu. Meu Deus, Val. Sua faxineira é mal educada. A minha nunca me responde assim. Valentina sorriu. Pois é, mas é difícil achar gente competente hoje em dia. Respirei fundo, contei até 10 mentalmente e comecei a reorganizar as bolsas enquanto as duas ficaram sentadas na cama, rindo e tirando fotos para o Instagram. Quando terminei, mais de 1 hora depois, minhas costas doíam e eu estava suando. Elas nem agradeceram. Apenas saíram do quarto deixando o espelho coberto de maquiagem que tinham usado e não limparam. Naquela noite, cheguei em casa tão exausta que mal consegui jantar. Minha filha, Gabriela, de 15 anos, percebeu. Mãe, você está bem? Parece arrasada. Forcei um sorriso. Só cansada, meu amor. Semana puxada. Mas por dentro, eu estava quebrando. Cada dia ficava mais difícil manter a dignidade enquanto era tratada como nada. O senhor Eduardo nunca presenciava essas humilhações. Ele viajava constantemente, ficava semanas fora. Quando estava em casa, Valentina se comportava como uma filha modelo. Doce, educada, interessada nos negócios do pai. Era como assistir uma atriz ganhadora do Oscar em ação. E eu
Eu continuava fazendo meu trabalho impecavelmente. Coordenava reformas, negociava com fornecedores, resolvia problemas, mantinha tudo funcionando. Mas para Valentina, eu continuava sendo apenas a faxineira incompetente que ela podia humilhar quando quisesse. Um dos piores episódios aconteceu 3 meses antes daquele sábado fatídico. A mansão tinha um sistema de segurança e automação super avançado. Câmeras, alarmes, controle de iluminação, temperatura, som ambiente, fechaduras eletrônicas, tudo integrado. Quando o senhor Eduardo comprou a propriedade, ele me deu treinamento completo sobre o sistema. Eu tinha acesso administrativo total porque precisava coordenar manutenções, atualizações, resolver problemas técnicos. Era parte essencial do meu trabalho. Mas Valentina, é claro, não sabia disso. Para ela, aqueles eram botõezinhos complicados que ela nunca se deu ao trabalho de entender. Naquele dia, ela estava dando uma festa para umas 20 amigas. Uma dessas reuniões de mulheres ricas que ficam bebendo champanhe caro e reclamando de problemas inexistentes. Eu estava no escritório, trabalhando em relatórios financeiros, quando ouvi gritaria vindo do salão. Desci correndo. Valentina estava no meio das amigas, vermelha de raiva. Carmen, o que você fez com o som? Não toca nada. Aproximei-me do tablet de controle central. Verifiquei. O sistema está funcionando normalmente. Quer que eu configure a playlist? Ela arrancou o tablet da minha mão. Eu sei mexer nisso. Não sou burra. Mas enquanto ela apertava botões aleatoriamente, conseguiu travar o sistema inteiro. As luzes começaram a piscar, o ar-condicionado desligou, as persianas eletrônicas subiram e desceram descontroladamente. As amigas dela começaram a rir nervosamente. O rosto de Valentina ficou roxo de humilhação e raiva. Você quebrou de propósito! Ela gritou, me apontando o dedo na cara. Você sabotou minha festa porque tem inveja. As amigas dela ficaram em silêncio, olhando a cena. Mantive a voz calma. Senhorita Valentina, eu não fiz nada. O sistema travou porque... Cala a boca! Ela berrou. Eu vou contar para meu pai que você é incompetente, que você não serve para nada. Então, na frente de todas aquelas mulheres, ela pegou minha bolsa que estava em uma cadeira próxima e jogou no chão. Papéis, carteira, chaves, maquiagem, tudo se espalhou pelo piso de mármore italiano. Recolhe suas coisas e sai da minha vista. Você está suspensa. Fiquei parada, olhando para meus pertences espalhados, sentindo 20 pares de olhos me observando. Algumas mulheres pareciam chocadas, outras claramente divertidas com o drama. Agachei-me lentamente. Comecei a recolher minhas coisas com as mãos tremendo. Minha carteira de trabalho estava ali, manchada de batom que tinha vazado. A foto dos meus filhos dentro da carteira me olhava de volta e tive que morder o lábio para não chorar ali mesmo. Quando terminei de recolher tudo, levantei-me com o que restava da minha dignidade e saí da sala sem dizer uma palavra. Fui direto para o banheiro de serviço, tranquei a porta e, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Chorei silenciosamente, com a mão na boca para abafar o soluço. Como tinha chegado àquele ponto? Quando tinha deixado de ser uma profissional respeitada para virar o saco de pancadas de uma garota mimada? Lavei o rosto, respirei fundo e voltei para o escritório. Tinha trabalho a fazer, estivesse suspensa ou não, porque eu sabia algo que Valentina não sabia. O senhor Eduardo confiava em mim. E quando ele voltasse da viagem dele, as coisas se acertariam. Ou pelo menos era o que eu esperava. Mas o senhor Eduardo não se envolveu. Quando retornou, 3 dias depois, eu tentei falar com ele sobre o incidente. Ele me ouviu distraído, assinando papéis, checando e-mails no celular. Carmen, você sabe como Valentina é. Ela está passando por um momento difícil de adaptação. Seja paciente com ela. Momento difícil de adaptação? A garota tinha um closet de 50 metros quadrados, motorista particular, cartão de crédito sem limite e passava os dias bebendo champanhe com as amigas. Mas eu não podia dizer isso. Apenas assenti. Entendo, Sr. Eduardo. Vou me esforçar mais. Ele sorriu distraidamente. Ótimo. Você é ótima no que faz, Carmen. Não sei o que faria sem você. Né? Então por que deixava a filha dele me tratar como lixo? Mas guardei a pergunta para mim mesma. As coisas continuaram deteriorando. Valentina começou a dar ordens contraditórias de propósito. Me mandava organizar algo de um jeito, depois mudava e reclamava que estava errado. Inventava problemas inexistentes para poder me chamar atenção na frente de outros funcionários. E pior, começou a espalhar mentiras sobre mim. Ouvi da Júlia que Valentina tinha dito às amigas que eu roubava comida da cozinha. Da Dona Rosa, a cozinheira, soube que ela inventou que eu era incompetente e só tinha o emprego porque o pai dela tinha pena.
do Jorge, o motorista, descobri que ela comentou que eu era preguiçosa e passava o dia inteiro no celular em vez de trabalhar. Nada disso era verdade. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Pulava almoço, levava trabalho para casa. Estava sempre disponível quando o Sr. Eduardo precisava de algo. Mas as mentiras de Valentina começaram a criar uma atmosfera tóxica. Os outros funcionários começaram a me olhar diferente. Alguns com pena, outros com suspeita. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Era uma segunda-feira chuvosa, início de setembro. O Sr. Eduardo tinha viajado para o Japão. Ficaria fora 3 semanas fechando um negócio importante. Valentina estava particularmente insuportável, dando ordens para todo mundo, reclamando de tudo. Eu estava no escritório, finalizando o pagamento dos fornecedores do mês, quando o sistema de automação começou a dar erro. Não era nada grave, apenas uma atualização de software que precisava ser aprovada. Mas para aprovar, eu precisava acessar o painel administrativo mestre, que ficava em um cofre embutido na parede do escritório. O Sr. Eduardo tinha me dado a combinação anos atrás, para emergências. Abri o cofre, peguei o tablet mestre, fiz a atualização. Foi quando notei uma pasta de couro dentro do cofre que nunca tinha visto antes. Não era da minha conta, eu sabia, mas algo me fez olhar. A pasta estava entreaberta, como se alguém tivesse consultado recentemente e não fechado direito. E lá, na primeira página visível, vi meu nome. Contrato de gerenciamento operacional, Carmen Oliveira Santos. Meu coração acelerou. Peguei a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia vários documentos. Meu contrato de trabalho, é claro, mas também outros papéis que me fizeram o mundo parar. Havia um documento oficial, com selo de cartório, datado de 5 anos atrás, logo quando fui contratada. O título dizia: Procuração com Poderes Especiais. Li uma vez, 2, 3. Não conseguia acreditar no que estava vendo. O Sr. Eduardo tinha me dado procuração legal para gerenciar não apenas a casa, mas todos os aspectos operacionais da propriedade. Pagamentos, contratos, contratações, demissões, manutenção, tudo. Com minha assinatura, autorizada por aquele documento, eu tinha poder legal para tomar decisões administrativas em nome dele. Nunca tinha usado esses poderes, porque nunca precisei. O Sr. Eduardo sempre estava disponível para aprovar coisas importantes, mas o documento estava ali, válido, registrado, e embaixo dele havia outro papel, um memorando interno, escrito à própria mão pelo Sr. Eduardo, datado de 3 meses atrás, logo depois da volta de Valentina. O memorando dizia: Carmen, se você está lendo isso, provavelmente precisou acessar o cofre por alguma emergência. Quero que saiba que confio plenamente em você. Nos últimos anos, você provou ser mais que uma funcionária. É a pessoa que mantém minha vida funcionando enquanto cuido dos negócios. Sei que Valentina pode ser difícil. Ela foi criada com privilégios que não ensinaram humildade. Estou tentando ajudá-la a amadurecer, mas é um processo lento. Enquanto isso, tome as decisões que precisar tomar. Você tem meu respaldo total. A casa é sua responsabilidade. Não deixe ninguém, incluindo Valentina, fazer você duvidar disso. Eduardo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Ele sabia. O Sr. Eduardo sabia como a filha dele me tratava. E mesmo assim, ele confiava em mim. Mais que isso, estava me dizendo por escrito que eu tinha autoridade sobre Valentina nas questões da casa. Aquilo mudava tudo. Ou deveria mudar. Fotografei os documentos com meu celular, guardei tudo de volta no cofre exatamente como estava e voltei para minha mesa. Fiquei sentada por uns 20 minutos, apenas olhando pela janela, vendo a chuva cair, processando aquela informação. Parte de mim queria confrontar Valentina imediatamente, mostrar que eu tinha mais poder do que ela imaginava. Mas a parte racional sabia que isso seria um erro. Valentina era vingativa. Se eu mostrasse as cartas agora, ela encontraria uma forma de me destruir, autorização do pai ou não. Filhas mimadas sempre conseguem manipular pais bem-intencionados. Então, guardei aquela informação como um trunfo secreto e continuei fazendo meu trabalho, aguentando as humilhações, esperando pelo quê, eu não sabia exatamente, mas algo me dizia que a hora certa chegaria. E chegou. 3 semanas depois, numa sexta-feira, o Sr. Eduardo tinha retornado do Japão no dia anterior, mas voltou a viajar na manhã de sexta, dessa vez para São Paulo, onde ficaria até domingo. Valentina decidiu aproveitar o fim de semana e anunciou que faria um brunch familiar no sábado de manhã. Convidou tios, primos, os avós, amigos próximos da família. Seria uma reunião grande, umas 30 pessoas. Passei a semana inteira organizando tudo. Contratei uma empresa de buffet,
Decoração especial, flores frescas, música ao vivo, tudo. Valentina nem se envolveu no planejamento, apenas disse que queria algo inesquecível e deixou tudo nas minhas mãos, como sempre. Trabalhei até tarde na sexta à noite, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Quando finalmente fui para casa, quase meia-noite, estava exausta, mas satisfeita. Tudo estava pronto para o dia seguinte. Cheguei na mansão às 7 da manhã de sábado para supervisionar os preparativos finais. O buffet chegou às 8, a decoração estava impecável, o clima estava bonito. Às 10, os convidados começaram a chegar. Fiquei na cozinha coordenando com o pessoal do buffet, garantindo que tudo saísse perfeito. Às 11, Valentina apareceu, vestindo um vestido branco de grife, maquiagem perfeita, toda sorridente recebendo os elogios de todos. Vi pela câmera de segurança da cozinha como ela circulava pelo salão, graciosamente aceitando cumprimentos pelo evento maravilhoso que ela tinha organizado. Não organizou nada, mas deixei passar. Era só mais um dia. Às 11h30, a governanta da família, Dona Neuza, me chamou. Carmen, a senhorita Valentina quer falar com você no salão. Meu estômago apertou. Apresentações públicas nunca eram boas, mas respirei fundo, alisou meu uniforme administrativo, uma calça social e camisa branca, com o brasão da propriedade bordado, e fui. O salão estava cheio. 30 pessoas elegantes, sentadas em mesas lindamente decoradas, conversando, rindo, comendo. O som de jazz ao vivo tocava suavemente ao fundo. Valentina estava no centro, ao lado da avó dela, uma senhora de cabelos brancos perfeitamente arrumados. Quando me viu, Valentina acenou. Carmen, venha aqui, por favor. Caminhei até ela sob os olhares curiosos dos convidados. Sim, senhorita Valentina. Ela sorriu. Era o sorriso mais falso que já vi. Carmen, preciso falar uma coisa com você. Algo no tom dela me fez todos os alarmes internos dispararem. Claro, podemos falar em particular? Sugeri. Ela riu. Não, não precisa. Todo mundo aqui é família. Pode falar na frente deles. Senti o estômago revirar. Carmen, eu já não aguento mais. Você tem sido extremamente incompetente nas últimas semanas. Problemas atrás de problemas. Eu tentei ser paciente, tentei dar oportunidades, mas está impossível. O quê? Do que ela estava falando? Trabalhei dia e noite para fazer aquele evento acontecer perfeitamente. Abri a boca para protestar, mas ela levantou a mão. Eu tomei uma decisão. A partir de hoje, você está demitida. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. 30 pares de olhos fixos em mim. A avó de Valentina olhava chocada. Os tios, primos, amigos, todos parados de boca aberta. E Valentina, com aquele sorriso venomoso, esperando para ver minha reação. Sentindo meu rosto esquentar, minha visão escurecer nas bordas. 5 anos de trabalho duro, 5 anos de humilhações. E ela estava me demitindo ali, na frente de todo mundo, no evento que eu organizei. Ela continuou. Pode recolher suas coisas do escritório hoje mesmo. Deixe suas chaves e crachá na saída. Não precisaremos de carta de referência, obviamente. Obviamente. Como se eu fosse uma criminosa. Algumas pessoas começaram a sussurrar. A avó dela puxou o braço de Valentina. Querida, você tem certeza? Não acha que isso deveria ser discutido com seu pai primeiro? Valentina soltou o braço bruscamente. Vovó, eu sei o que estou fazendo. Papai me deu autoridade para tomar decisões sobre a casa. E eu decidi que não quero mais essa faxineira incompetente trabalhando aqui. Faxineira incompetente. As palavras ecoaram no salão silencioso. Foi nesse momento que algo dentro de mim se partiu. Não de dor, não de vergonha, mas de uma clareza fria e absoluta. Eu tinha aguentado 5 anos de desrespeito porque precisava do emprego, mas agora ela estava me demitindo de qualquer forma. Então, não havia mais nada a perder. E eu tinha uma carta na manga que ela nem imaginava. Senti um sorriso se formar nos meus lábios. Não um sorriso triste ou nervoso, um sorriso genuíno. Valentina percebeu e franziu as sobrancelhas. Por que você está sorrindo? Tirei meu crachá do pescoço lentamente. O crachá que dizia Carmen Oliveira Santos, gerente operacional. Estendi para ela. Pode ficar com isso. Ela pegou o crachá com uma expressão de satisfação. Pensei que tinha vencido. Então, olhei diretamente nos olhos dela e disse, com uma voz calma que surpreendeu até a mim mesma. Você tem 15 minutos antes do sistema parar completamente. Sugiro que avise seu pai imediatamente e desejo boa sorte. O sorriso desapareceu do rosto dela. O que você está falando? Dei de ombros. O sistema de automação, segurança, tudo funciona com autenticação biométrica e senha administrativa. Minha biometria e minha senha.
Quando meu acesso for revogado, o que acontece automaticamente 15 minutos depois que entrego o crachá, tudo para. Alarmes, câmeras, fechaduras eletrônicas, controle de temperatura, iluminação, portões, tudo. A casa inteira vai travar. Isso não era inteiramente verdade. O sistema tinha backups e protocolos de emergência, mas ela não sabia disso. E, tecnicamente, minha demissão súbita realmente causaria problemas sérios até que o Sr. Eduardo configurasse novos acessos administrativos. O pânico começou a se espalhar pelo rosto de Valentina. Você está mentindo. Você está tentando me assustar. Olhei para o relógio de pulso ostensivamente. 14 minutos agora. Mas não se preocupe, tenho certeza que você vai descobrir como ligar para o seu pai e resolver tudo rapidinho. Afinal, você é tão competente. Foi um prazer trabalhar aqui. E então fiz algo que nunca tinha feito em 5 anos. Virei as costas para ela no meio de uma conversa e comecei a caminhar em direção à saída. Espera, você não pode ir embora, ela gritou atrás de mim. Parei, virei-me lentamente. O salão inteiro nos observava como se fosse uma novela ao vivo. Claro que posso. Você me demitiu, lembra? Não sou mais funcionária desta casa. Não tenho mais nenhuma obrigação aqui. A voz dela subiu uma oitava, histérica. Mas você precisa passar os acessos. Precisa me ensinar como funciona. Balancei a cabeça. Senhorita Valentina, isso é informação sensível de segurança. Só pode ser transferida diretamente para o proprietário da casa, que é seu pai, mediante procedimentos legais apropriados. Mas não se preocupe, tenho certeza que quando os sistemas começarem a falhar, seu pai vai ligar para a empresa de tecnologia responsável. Deve levar só alguns dias para eles resetarem tudo e configurarem novos acessos, talvez uma semana. Enquanto isso, vocês podem sempre sair e entrar pelas portas manualmente. As fechaduras eletrônicas têm chave mecânica de emergência. Acho que o seu pai guarda na gaveta dele, ou guardava. Espero que ainda esteja lá. Isso era mentira também, mas ver o rosto dela ficando cada vez mais pálido era satisfatório. Um dos tios dela se levantou. Moça, não acha que está exagerando? Isso parece sabotagem. Virei para ele calmamente. Com todo respeito, senhor, não há sabotagem alguma. Fui demitida publicamente, sem aviso prévio, sem justa causa aparente. Conforme meu contrato de trabalho, que é registrado e legal, não tenho obrigação de fornecer transição em casos de demissão por justa causa alegada pela empregadora. Se a senhorita Valentina deseja transição adequada, ela deveria ter seguido os protocolos corretos. Valentina estava praticamente roxa agora. Você é uma vadia maluca. Eu vou processar você. Vou destruir você. Sorri novamente. Fique à vontade. Tenho 5 anos de registros de trabalho impecável, elogios documentados do Sr. Eduardo e testemunhas de múltiplas ocasiões em que fui desrespeitada e humilhada publicamente. Tenho certeza que um tribunal trabalhista vai adorar ouvir essa história, principalmente a parte onde você me demitiu sem consultar o verdadeiro proprietário da casa, que me contratou legalmente. A avó dela interveio, voz trêmula. Valentina, liga para seu pai, agora. Valentina pegou o celular com mãos tremendo, discou, esperou. Não atende. Ele deve estar em reunião. Claro que estava. O Sr. Eduardo tinha mencionado que passaria o sábado em reuniões estratégicas em São Paulo. Provavelmente nem olharia o celular até a noite. Olhei para o relógio novamente. 12 minutos. Bem, foi realmente um prazer. Aproveitem o brunch. E saí. Simplesmente caminhei para fora daquele salão. Atravessei o corredor de mármore, passei pela porta principal aberta e segui até meu carro no estacionamento dos funcionários. Atrás de mim, ouvia gritos, vozes alteradas, pânico se espalhando. Mas não olhei para trás nem uma vez. Sentei no banco do motorista, fechei a porta e fiquei ali por um momento, apenas respirando. Minhas mãos tremiam. O coração batia acelerado, mas havia algo mais. Uma sensação de liberdade que não sentia há anos. Liguei o carro e dirigi para casa. Não tinha dado nem 10 minutos quando meu celular começou a tocar. Números desconhecidos. Provavelmente Valentina tentando me ligar de outros telefones. Ignorei todas as chamadas. Quando cheguei em casa, meus filhos estavam na sala. Gabriela, agora com 15 anos, jogava no celular. Tiago, de 18, estudava para o vestibular. Eles levantaram os olhos surpresos. Mãe, pensei que você fosse ficar até tarde por causa do evento. Desabei no sofá. Fui demitida. O silêncio foi imediato. Gabriela largou o celular. Tiago fechou o livro. Como assim demitida? Perguntou minha filha incrédula. Contei tudo. Não poupei detalhes. 5 anos de humilhações, a demissão pública,
minha saída triunfal. Quando terminei, esperava ver preocupação nos rostos deles. Afinal, eu era a única fonte de renda da casa. Mas Tiago começou a rir. Rir mesmo, daquele jeito gostoso. Mãe, você é incrível! Finalmente botou aquela mina no lugar dela. Gabriela concordou. Eu sempre odiei quando você chegava em casa arrasada por causa dessa Valentina. Você merecia coisa melhor. Sorri, sentindo lágrimas de alívio nos olhos. Obrigada, meus amores, mas agora preciso procurar emprego urgente. E provavelmente vou ter que acionar o trabalhista para receber meus direitos. Tiago acenou, dispensando a preocupação. A gente vai ficar bem, mãe. Você sempre dá um jeito. E qualquer lugar que te contratar, vai ter sorte. Aquele voto de confiança dos meus filhos significou mais que qualquer salário. Passei o resto do sábado tentando relaxar, mas meu celular não parava de tocar. Mensagens de outros funcionários da mansão começaram a chegar. Dona Neuza. Carmen, o que aconteceu? Tá todo mundo desesperado aqui. Os portões não abrem, as luzes estão piscando, o ar-condicionado parou. Jorge, o motorista. A Valentina tá surtando. Chamaram técnicos, mas ninguém consegue arrumar sem seu acesso administrativo. Júlia, você está bem? Todo mundo aqui tá comentando que você finalmente enfrentou aquela menina. Tá todo mundo do seu lado. Respondi apenas para a Dona Neuza, que sempre foi gentil comigo, dizendo que estava bem e que tudo se resolveria quando o Sr. Eduardo retornasse. Não respondia às dezenas de ligações de números desconhecidos. Não tinha nada a dizer. No domingo de manhã, acordei com uma mensagem do Sr. Eduardo. Eram 7 horas. Carmen, preciso falar com você urgentemente. Por favor, me ligue assim que ver isso. Meu coração acelerou. Esperei até às 9. Tomei café calmamente e então liguei de volta. Ele atendeu no primeiro toque. Carmen, graças a Deus, preciso entender o que aconteceu ontem. Respirei fundo. Senhor Eduardo, sua filha me demitiu publicamente durante o brunch, na frente de 30 convidados, me chamando de faxineira incompetente. Como fui demitida sem aviso e sem procedimento adequado, encerrei meu vínculo imediatamente. Os acessos administrativos ao sistema foram automaticamente revogados conforme protocolo de segurança. Houve uma pausa longa. Quando ele falou, a voz estava cansada. Carmen, Valentina não tinha autoridade para demiti-la. Você trabalha para mim, não para ela. Isso foi um mal-entendido enorme. Um mal-entendido. 5 anos de humilhações eram um mal-entendido. Senhor Eduardo, com todo respeito, não foi mal-entendido. Foi uma escolha consciente da sua filha de me humilhar publicamente e encerrar meu emprego. E eu aceitei essa decisão. Outra pausa. Carmen, você é essencial. Eu preciso de você. Por favor, volte. Vamos resolver isso. Fechei os olhos. A parte de mim que precisava do salário gritava para aceitar. Mas a parte que tinha sido quebrada tantas vezes sussurrou. Não, Senhor Eduardo. Eu respeito muito o senhor. Esses 5 anos foram valiosos profissionalmente. Mas não posso voltar para um ambiente onde sou constantemente desrespeitada e humilhada. Sua filha deixou muito claro o que pensa de mim. Eu tenho dignidade. Ele suspirou pesadamente. Eu entendo, Carmen. E sinto muito, muito mesmo. Valentina vai ser punida por isso, garanto. Mas em termos práticos, preciso que você me ajude com a transição. Os sistemas da casa estão caóticos. Preciso de seus acessos, suas senhas, seus contatos de fornecedores. Aí estava, o que ele realmente precisava. Claro, posso preparar toda a documentação de transição. Vai levar uns 3 dias para compilar tudo adequadamente. E, naturalmente, precisarei ser compensada pelas horas extras que isso vai demandar, já que não sou mais funcionária regular. Silêncio tenso. Você está me cobrando por isso? Mantive a voz firme. Estou oferecendo serviço de consultoria pós-emprego, o que é perfeitamente legal e razoável. Posso enviar uma proposta formal por e-mail ainda hoje. Ouvi uma respiração funda do outro lado. Está bem, Carmen. Mande a proposta. Mas preciso de tudo urgente. A casa está literalmente travada. Desliguei e imediatamente abri meu laptop. Passei o domingo inteiro preparando um documento detalhado. Lista completa de fornecedores, senhas temporárias para sistemas, protocolos de segurança, contratos vigentes, calendário de manutenções, tudo. Fiz um trabalho impecável porque era profissional. Sempre fui. Na segunda de manhã, recebi confirmação de transferência bancária. O senhor Eduardo pagou sem questionar o valor que cobrei. R$ 5.000 pela consultoria de transição, mais meus direitos trabalhistas completos, conforme calculado por um advogado trabalhista que consultei no domingo à tarde. Enviei toda a documentação por e-mail criptografado, com senha que forneci por ligação telefônica diretamente para ele.
Trabalho concluído. Vínculo encerrado. Na terça-feira, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Atendi. Carmen Oliveira? Uma voz masculina profissional perguntou. Sim, sou eu. Meu nome é Roberto Andrade. Sou diretor de operações da Andrade Incorporações. Recebi seu nome como referência do Eduardo Alcântara Montenegro. Ele disse que você é a melhor profissional de gerenciamento de propriedades de luxo que já trabalhou com ele. Estamos procurando alguém para gerenciar nosso portfólio de residências de alto padrão aqui em São Paulo. Teria interesse em conversar? Fiquei sem palavras por um momento. O senhor Eduardo tinha me dado uma referência? Depois de tudo? Sim, claro. Teria interesse sim. Marcamos uma reunião para a quinta-feira. Quando desliguei, fiquei olhando para o celular em choque. 2 horas depois, outra ligação. Dessa vez, uma empresa de property management internacional, também com referência do senhor Eduardo. Depois, outra e outra. Em uma semana, tinha 4 propostas de emprego, todas com salários maiores que o anterior, todas em empresas respeitáveis. Escolhi a Andrade Incorporações porque a proposta era excepcional. Gerenciar 15 propriedades de luxo, equipe de 20 pessoas sob minha supervisão, salário 30% maior, benefícios excelentes e o melhor, escritório próprio em São Paulo, longe de filhas mimadas de milionários. 3 semanas depois do incidente, estava no meu novo escritório, organizando minha mesa, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez aceitar. Carmen? A voz era hesitante, feminina. Levei um segundo para reconhecer. Valentina. O que você quer, Valentina? Houve uma pausa longa. Eu queria me desculpar. Quase deixei o celular cair. Você quer o quê? Me desculpar. Ela repetiu, voz baixa. Pelo que eu fiz, pela forma que te tratei todos esses anos. Foi horrível da minha parte. Sentei na cadeira, processando. Por que agora? Ela suspirou. Porque meu pai descobriu tudo. As funcionárias contaram para ele. Dona Neuza, Júlia, Jorge, todo mundo. Contaram todas as vezes que te humilhei, todas as maldades. Ele ficou furioso. Me cortou a mesada, tirou meu carro, disse que eu preciso trabalhar se quiser dinheiro. E ele estava certo. Eu fui terrível com você. Você não merecia nada daquilo. Fiquei em silêncio, deixando ela continuar. Eu sei que um pedido de desculpas não muda nada, mas eu precisava falar. Você era competente, profissional, digna, e eu te tratei como lixo porque eu podia, porque sempre tive tudo fácil e nunca aprendi a valorizar ninguém. Isso não é desculpa, eu sei, mas é a verdade. Respirei fundo. Parte de mim queria gritar, despejar 5 anos de raiva represada, mas outra parte, a parte que tinha superado tudo aquilo, apenas sentia pena. Pena de uma garota de 26 anos que nunca aprendeu o valor do respeito. Valentina, eu aceito seu pedido de desculpas. Não porque esqueço o que você fez, mas porque eu não quero carregar raiva. Você me ensinou lições valiosas sobre dignidade e limites. Espero que você também tenha aprendido algo. Ela fungou, claramente chorando do outro lado. Aprendi. Estou trabalhando agora, sabia? Meu pai me fez conseguir um emprego de verdade. Trabalho numa loja de roupas. É humilhante às vezes, especialmente quando alguém me trata mal. Aí eu lembro de você e fico com vergonha. Quase sorri. Karma era real. Trabalhar é bom, Valentina. Vai te fazer crescer. Obrigada, Carmen, por tudo. E me desculpa. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada ali, segurando o celular, sentindo um peso que nem sabia que carregava finalmente sair dos meus ombros. Nos meses seguintes, minha vida floresceu de formas que nunca imaginei. O trabalho na Andrade era desafiador, mas gratificante. Meus filhos estavam orgulhosos. Tiago passou no vestibular para engenharia. Gabriela estava indo bem na escola. Consegui alugar um apartamento maior, num bairro melhor. Pela primeira vez em anos, não estava me afogando em preocupações financeiras. E mais importante, estava feliz. Acordava todos os dias animada para trabalhar, não com aquele nó no estômago de ansiedade. Tinha colegas que me respeitavam, chefes que valorizavam meu trabalho. Dignidade. 6 meses depois, recebi um convite inesperado. O senhor Eduardo estava fazendo um jantar pequeno em sua cobertura em São Paulo e gostaria que eu comparecesse. Fiquei hesitante, mas a curiosidade venceu. Quando cheguei, encontrei uma reunião íntima. O senhor Eduardo, alguns executivos da empresa dele e, surpreendentemente, Valentina. Ela estava diferente. Cabelo mais simples, maquiagem discreta, roupas elegantes, mas não ostentatórias. Quando me viu, abaixou os olhos, claramente nervosa. O senhor Eduardo me recebeu calorosamente. Carmen,
Que alegria você ter vindo! Como vão as coisas na Andrade? Conversamos amenidades. Profissionalmente, durante o jantar, ele fez questão de sentar Valentina ao meu lado. Foi estranho no começo, mas ela estava genuinamente diferente. Humilde. Fez perguntas sobre meu trabalho, comentou que estava economizando para fazer uma faculdade de administração, queria aprender a gerenciar negócios de verdade. No final da noite, quando eu estava saindo, ela me puxou de lado. Carmen, eu só queria agradecer novamente. Aquele dia que você saiu foi o melhor presente que você poderia ter me dado. Me forçou a acordar para a realidade. Eu era uma pessoa horrível. Ainda estou aprendendo a ser melhor, mas... Obrigada. Dessa vez, apertei a mão dela. Todo mundo merece uma segunda chance, Valentina. Inclusive você. Boa sorte. No carro, voltando para casa, pensei em toda a jornada. Desde aquela faxineira invisível que era humilhada diariamente, até a profissional respeitada que me tornei. Não foi fácil. Teve momentos que pensei em desistir, em simplesmente aceitar o desrespeito porque precisava do dinheiro. Mas no final, escolher dignidade, mesmo quando era mais difícil, foi a melhor decisão. Hoje, 2 anos depois daquele sábado fatídico, tenho minha própria empresa de gerenciamento de propriedades. Pequena ainda, mas crescendo. Emprego 8 pessoas. Trato todas com respeito, pago salários justos, crio ambiente onde dignidade não é negociável. Meus filhos estão na faculdade, realizando sonhos. Tiago quer ser engenheiro civil, Gabriela descobriu paixão por psicologia. Tenho até economias, algo que nunca imaginei possível. E sabe o que é mais engraçado? Valentina é uma das minhas clientes agora. Ela conseguiu um pequeno apartamento com o próprio dinheiro, o primeiro imóvel dela que não foi presente do pai, e me contratou para gerenciar. Faz questão de me pagar em dia, me trata com respeito absoluto, até pede conselhos profissionais. Às vezes, a vida tem um senso de humor peculiar. Aprendi que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de nos diminuir. Não importa quanto dinheiro tenham, que sobrenome carreguem, quantos zeros existam na conta bancária deles. Dignidade não tem preço. E quando você sabe seu valor, quando estabelece limites claros, o universo conspira para te colocar onde você merece estar. Aquele dia que entreguei meu crachá e saí daquela mansão, eu não sabia o que viria depois. Tinha medo, incerteza, mas também tinha algo que tinha perdido há muito tempo: respeito próprio. E no final, foi isso que mudou tudo. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir. Não importa quanto dinheiro eles tenham. Se você chegou até aqui, deixe seu like para que mais pessoas vejam que a justiça existe. Se inscreva no canal porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso? Como foi? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem.